Bom dia, galera, beleza? Nós vamos começar agora o capítulo 6. Hoje de manhã nós falamos, na aula online a respeito do início do capítulo 6, ok? Nesta aula nossa assíncrona, nesta aula gravada, eu vou relembrar um pouco daquelas informações que eu passei para vocês na parte da manhã e eu vou trabalhar uma questão do livro de vocês, do Pense a Respeito, da página 105 e da página 104, tá? Então, rapidamente eu vou fazer uma introdução aqui no que foi falado, no que a gente trabalhou nesta aula online, e vamos trabalhar essas atividades aqui de aprendizagem, ok? Então, esse aqui é o capítulo 6, fala-se sobre diluição de soluções. Então, primeiro, pessoal, vamos entender por que diluir e o que significa diluir uma solução, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui, que nesse exemplo 2, eu falei com vocês, eu só estou repassando e repetindo o que foi falado. Eu tenho aqui um pacote de suco, aquele suco em pó, não é muito saudável, mas é um exemplo que a gente tem aqui interessante para mostrar o que seria uma diluição. Então eu coloquei aquele suco de pacote, tá aqui, aquele sólido, e eu coloquei uma quantidade X de água para poder fazer a solubilização desse suco em pó, ok? Só que ele ficou muito forte, ele ficou muito concentrado. Então, para diminuir aquela concentração, para ele ficar mais fraco, a gente adiciona mais água. Então, se eu estou adicionando mais água, eu estou adicionando mais solvente. Então, eu tenho aqui uma solução final, tá? Observem a coloração aqui, ó, ficou mais clarinha, então significa que ela ficou menos concentrada. Ou seja, ela ficou com uma concentração menor do que a concentração inicial. Ok? Outro exemplo que eu coloquei para vocês foi com relação a um produto de limpeza. Geralmente esses produtos de limpeza eles vêm muito concentrados. Então, para a gente poder render um pouco desse material, para ele ter a mesma, digamos, a mesma eficácia, eu tenho que colocar uma quantidade X de água, exato como é indicado ali no rótulo do produto, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma indicação que eu tenho que colocar uma parte desse produto, Geralmente eles colocam uma tampa, por exemplo, e eu coloco aqui em 5 partes de água. Então é 1 para cada 5 litros de água. Então eu tenho um produto que está mais diluído. Então, diluição significa que eu estou adicionando mais solvente numa certa quantidade de solução já preparada, a fim que eu tenha uma diminuição dessa concentração inicial. É para ela se tornar mais diluída, ok? Beleza. Repassando aqui, o que eu falei com vocês hoje de manhã, é que eu tenho uma solução que está mais concentrada. Essa solução que é mais concentrada, eu chamo de alíquota. Então eu vou coletar um pouco dessa solução. Então eu coloquei aqui nesse frasco, nesse balãozinho volumétrico, e coloquei uma certa quantidade desta substância, certo? Eu vou adicionar um pouco de solvente, e ao adicionar o solvente nessa solução original, observe que a coloração dela ficou mais fraca. Então significa que essa solução que está mais diluída. Então o processo de diluição é muito simples. Eu tenho que ter uma solução mais concentrada, eu coloco solvente nessa solução, ela torna-se mais diluída, ok? Porém, não é somente colocar água. Eu tenho que trabalhar um cálculo para saber qual que seria a minha concentração inicial e qual seria a minha concentração final. Ou mesmo, qual a quantidade de água ideal para eu colocar numa solução, tá? Então, voltando aqui, eu vou repassar com vocês alguns detalhes desta fórmula. Lembra que eu tenho uma massa de soluto que não vai ser alterada. Então, se eu tenho, por exemplo, numa solução 1, eu tenho X quantidade de soluto, depois que eu adiciono aquela quantidade de água, de solvente, eu continuo tendo a mesma massa de soluto. Então, a massa do soluto não altera. O que vai alterar vai ser o volume da solução final, e se o volume da solução final mudou-se, eu tenho aqui uma concentração também diferente. Então, o que muda é apenas as minhas concentrações iniciais e os meus volumes.
para uma concentração final e meu volume 2. O meu soluto, né, a massa do soluto, ou mesmo o número de mols de soluto, não vai alterar. Então, por isso que eu tenho aqui esta formulação. Tá? Eu vou passar aqui para o quadro para a gente explicar isso daqui melhor para vocês. Ok? Então, eu já preparei aqui uma tela no quadro. Tá? Eu tenho aqui uma explicação dessa dedução da fórmula, que é importante a gente entender. Então, aqui vamos supor que eu tenho aqui a fórmula que eu vou trabalhar da diluição, que é a concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Ok? Mas como que eu chego nesta fórmula aqui? Vamos relembrar, né, o que eu falei hoje para vocês na aula online. Eu vou ter aqui um copo inicial. Então vamos supor que eu tenho aqui uma solução inicial, 1. Observe que eu tenho, por exemplo, uma massa. Vamos supor que eu coloquei aqui soluto e eu tinha 10 gramas. E meu volume inicial eram 50 ml. Eu vou adicionar água, eu vou adicionar 50 ml de água e a minha solução final passará para 100 ml. Ó. Eu dobrei, certo? A minha massa não sofreu alteração, a massa continua a mesma. Então, a única coisa que é igual é a minha massa. A massa 1 é igual à massa 2. Então, ela não houve alteração, né? Não houve alteração. Relembrando aqui o capítulo anterior, que era cálculo de concentrações, eu tenho aqui uma fórmula de concentração comum. Concentração comum não é a massa do soluto vezes o volume da solução? Como eu tenho 2 estágios, eu tenho os 2 momentos, na concentração do estágio 1 e na concentração do estágio 2. Certo? Como a minha massa 1 continua sendo igual à minha massa 2, eu só fiz uma alteraçãozinha da fórmula aqui, né? Eu isolei a massa, concentração 1 então vai multiplicar o volume 1, concentração 2 vai multiplicar o volume 2, ok? Como eu sei que as minhas massas são iguais, né? Eu posso então substituir. Onde tinha massa 1, eu coloco o volume 1 vezes o volume 1. E onde tinha massa 2, concentração 2 e volume 2. Então, desta forma, eu encontro a minha expressão matemática que permite calcular a diluição. Ok? Então, voltando aqui para o quadro, eu tenho, então, a seguinte ideia. Tá? Então, aqui a gente já passa já para a resolução da questão do livro. Pense a respeito da página 103 e 104. O que acontece com a concentração de uma solução conforme se adiciona mais solvente? Então, respondendo, né? Aqui eu tenho aqui um copo inicial, que eu estou chamando aqui de estágio 1, né? Ó. Aqui eu tenho, então, só colocar meu cursor aqui para ficar fácil. Aqui seria o estágio 1. Eu tinha aqui 50 ml, ok? Era a solução inicial. Eu adicionei água. O meu volume aumentou, passou para 100 ml, como eu fiz ali no desenho, mas a minha quantidade de soluto permanece idêntica. Então, analisando a ilustração anterior, coloque C ou E, né? C para certo e E para errado. A concentração da solução continua a mesma? Não, está errado, né? A gente viu que a concentração não vai continuar a mesma. Ela vai modificar, ela vai ficar mais diluída. Ao aumentar o volume da solução, a concentração das partículas diminui? A concentração das partículas diminui? Sim, ela vai ficar menos concentrada, né? A diluição é um processo que apresenta uma relação inversamente proporcional ao volume da solução? Sim, se a gente aumenta a minha quantidade em termos de solvente, né? Se eu aumento a minha solução, a concentração diminui. A diluição é um procedimento que apresenta uma relação diretamente proporcional entre volume e concentração da solução? Não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional, né? Igual eu vi aqui na letra C. Então aqui está errado. A solução final tem o dobro da concentração inicial? Não, não tem. Ela não tem o dobro. Ela diminui a concentração, então ela não aumenta, né? A solução inicial tem o dobro da concentração final? Ora, se ela é inversamente proporcional, se eu tinha uma concentração maior, ela vai cair pela metade. Então, essa daqui está correta também, está verdadeira, está certa. Certo? Muito bem. Questão 2. A produção de certo sabão é necessário 1 litro de solução de hidróxido de sódio com concentração
de 1.000 gramas por litro. Porém, ao preparar essa solução, ocorreu um erro que deixou com concentração 2.000 gramas por litro. Qual seria a melhor solução para resolver esse problema? Explique, se necessário, com cálculos. Então, muito simples, pessoal. Eu vou voltar aqui o quadro de novo, tá? Para poder explicar isso daqui, como é que seria. Então, eu vou aproveitar até a minha fórmula aqui, tá? E os meus dados. Então, se eu tinha uma concentração inicial de 2.000 gramas por litro, você não precisa de jogar fora, porque basta eu diluir. Então, se eu sei que a concentração inicial, a concentração inicial que eu tinha, né? Ela estava com 2.000 ml. E eu tinha aqui 1 litro de solução, certo? Eu quero baixar isso para 1.000 gramas por litro. Eu quero saber qual seria o meu volume final, então. Então, resolvendo aqui, ó, volume 2, que é o volume da solução final, vai ser 2.000 dividido por 1.000. 2.000 dividido por 1.000, eu sei que vai dar 2 litros. Só que esse 2 litros é a minha solução final. Eu preciso de saber quanto de água que eu coloquei para chegar a 2.000. Então tem uma formulazinha pequena aqui, ó. Eu sei que o volume 2 é volume 1 mais água. Então, a minha quantidade de água que eu devo colocar vai ser... O volume 2 aqui não eram 2 litros? E o volume inicial não era 1 litro? Então, 2 menos 1, 1 litro. Ou seja, tem como eu diluir. Se eu colocar, né, mais 1 litro de água nesta solução, ela cai pela metade. Por isso que ela é inversamente proporcional. À medida que eu aumento a quantidade de uma determinada solução, em termos de água, né, eu deixo essa concentração cair pela metade. Então é isso daí que foi feito no exercício. Ó. Só trocando então. Aqui a gente tinha uma solução de 2.000 gramas por litro. Pode ser também concentração molar, viu, pessoal? Eu tinha aqui 2.000 gramas barra litro, certo? 2.000 gramas por litro. E eu quero que essa concentração caia pela metade. Então eu tenho que colocar, né, mais uma certa quantidade de água. Então, ao adicionar mais 1.000 ml de água, ou seja, 1 litro de água, mais 1.000 ml, tá? Eu vou atingir aqui agora a marca de 2 litros, e a minha concentração cai pela metade. A minha concentração aqui vai passar a ser agora 1.000 gramas para cada litro de água. 1.000 gramas barra litro, ok? Então, eu tenho como diluir uma solução. Eu não preciso de jogar essa solução fora. Basta eu adicionar, neste caso aqui, água, que é o meu solvente, e a solução, então, fica diluída. Ok? Como digamos, um desafio, esta questão aqui, você pode analisar ela. Eu vou disponibilizá-la também em slides, tá? Esta resolução aqui. Tentem fazer essa questão 3 aqui, ó. Ela é um pouquinho mais complexa, mas é um desafio. Depois eu disponibilizo aí uma correção para esta atividade aí, tá? Então tentem fazer, sobre diluição também e concentração, beleza? Eu corrijo posteriormente, então, essa atividade aí. Ok, pessoal? Valeu, abração!